Olá, galerinha do 7º ano. Vamos para a nossa terceira aula. Essa terceira aula a gente vai falar de um assunto que também é muito legal. A gente vai falar sobre, ainda pensando em relações ecológicas, a gente vai falar de um grupo de relações bem específicas dentro das cadeias e teias alimentares, tá? Então primeiro vamos passar aqui, arrumar o slide bonitinho. Vamos começar lá, gente. Vamos começar com uma notícia, né? Pra gente analisar um pouco sobre ela. Maior felino das Américas, a onça-pintada, está criticamente ameaçada de extinção na Caatinga. Status de conservação muda conforme o bioma em que o animal vive. Preservação da onça garante equilíbrio ecológico na cadeia alimentar. Então aqui está falando, né, do caso de um animal nosso, brasileiro aqui, a onça-pintada, que é um animal que está em risco de extinção, é um animal que é muito difícil reproduzir em cativeiro, um animal bem importante para todo o nosso ecossistema, mas que está ameaçado de extinção. No caso ali está falando lá de um bioma, de um local específico, né? Mas que está dizendo de mais importante para a gente aqui, que a onça-pintada ela garante o equilíbrio ecológico de uma cadeia alimentar e de todo um ecossistema, na verdade. Tá? Então o tema de hoje vai ser sobre cadeias alimentares e teias alimentares também. Então a gente vai saber a diferença entre elas, como é que ocorre, quais são os principais componentes. Então vamos lá, gente. Primeira coisa importante, o que é uma cadeia ou o que é uma teia alimentar? Uma cadeia ou uma teia alimentar é nada mais é do que as relações alimentares de um ecossistema. Então a gente está estudando as relações entre os organismos de um ecossistema, quando a gente pensa na relação em que um está se alimentando do outro. Então nada mais é que isso. Então são relações alimentares de um ecossistema. Vamos mudar a telinha aqui de volta, gente, só para focar um pouquinho melhor. Isso. Não, opa. Aí, agora sim. Acho que a prof que está fazendo errado aqui. Aí, pronto. Certinho agora. Continuando lá então, gente. Então vamos começar falando da cadeia, que ela é mais simples de entender. Depois a gente fala a diferença dela e da teia, tá? Então aqui nesse desenho que vocês estão vendo no slide, a gente já tem uma cadeia alimentar. Então o que a gente está observando nessa cadeia? A gente tem ali um milho, um ratinho, uma cobra, uma coruja e um cogumelo. Essa cadeia ela está bem completinha, tá? Ela tem os principais componentes da cadeia alimentar. Então vamos falar de cada um deles agora para a gente entender a função e a importância ecológica de cada um. Depois a gente fala num todo da cadeia, tá? Então vamos começar primeiro, gente. Toda vez que a gente vai falar de teia ou de cadeia, a gente sempre começa com um elemento principal. Então a gente sempre vai começar por quem? Pelo produtor. Então, na hora que vocês forem fazer uma cadeia, analisar uma cadeia ou uma teia, vocês vão sempre procurar aonde está o produtor. Ou se vocês tiverem que inventar uma cadeia, por exemplo, vocês vão pensar primeiro no produtor. O que é o produtor? O nome já está dizendo. O produtor, ele produz o próprio alimento. Ele não precisa se alimentar de outro ser vivo, tá? Quem são os produtores? Os produtores são seres que a gente chama de autótrofos. O que é um autótrofo? Auto. Ele faz sozinho. Autótrofo quer dizer que ele produz o próprio alimento. Então, ele faz o próprio alimento sozinho. Então, são seres autótrofos. Quem são eles? Podem ser as plantas, que é a maioria dos exemplos que a gente vai usar. Mas a gente tem que pensar que existem cadeias e teias alimentares que são aquáticas. E quem é o produtor das teias e cadeias alimentares aquáticas? Podem ser as algas ou o fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? São microalgas, são algas microscópicas, bem pequenininhas, que a gente chama carinhosamente então de fitoplâncton, tá? Então fitoplâncton também é um tipo de produtor da cadeia alimentar. Então o produtor é o primeiro, a gente sempre tem que começar por ele. Ele vai ser quem vai produzir, quem vai começar toda a cadeia. Por isso também, a gente vai falar daqui a pouco, a gente chama ele sempre de nível trófico 1. O que seria o nível trófico? A gente já vai explicar, mas só para adiantar um pouquinho o conteúdo, o nível trófico seria a posição daquele organismo dentro da cadeia alimentar. Então a posição do produtor sempre vai ser a primeira posição, por isso que a gente sempre começa por ele. Então nível trófico 1 vai ser sempre o produtor, por onde a gente começa a nossa teia, por onde a gente começa a nossa cadeia, tá? Segundo componente, aqui mostrando ainda, falando um pouco sobre o produtor, a gente já falou lá nas aulas anteriores sobre a fotossíntese, mas vamos relembrar algumas coisas aqui. Então a fotossíntese, relembrando, ela utiliza a água, o gás carbônico e a
luz do sol, então tá vendo que a flechinha tá entrando na planta, né? A flechinha da água, do gás carbônico e da luz do sol. Ela utiliza esses 3 elementos para fazer o quê? Glicose, que é o alimento dela, e o oxigênio, que ela utiliza na respiração e que a gente utiliza também, tá? Então, utiliza 3 coisas: água, gás carbônico e luz solar. E produz 2 coisas: oxigênio e glicose. Glicose é o alimento da planta, tá? Então, ela faz tudo isso para produzir o próprio alimento. Continuando lá, então. Segundo componente da cadeia alimentar vão ser os consumidores. A gente vai começar pelo consumidor primário. O consumidor primário é o ser que come o produtor, que está comendo a plantinha, que está comendo a alga, o fitoplâncton, tá? Então, o nosso consumidor primário, geralmente, ele é herbívoro, né? Porque ele está comendo o produtor. Ele vai ser sempre herbívoro? A gente, por exemplo, come planta também. E a gente não é herbívoro. A gente é onívoro, né? Porque a gente come carne também. Porém, quando a gente está analisando só a cadeia, a gente pode considerar ele como sendo um herbívoro, tá? Porque você está olhando a cadeia, na cadeia cada organismo só tem uma opção alimentar. Então, se só tem uma opção e ele está comendo planta, a gente pode considerar ele um herbívoro. Então, aqui no caso da nossa cadeia alimentar de exemplo, é o ratinho. O ratinho, ele está se alimentando do milho, que era o produtor. Então, o milho é o nível 1, que é o produtor. O consumidor primário vai ser o nosso nível trófico 2, né? Porque ele é o segundo na cadeia alimentar. Né? Então, está consumindo a plantinha, está consumindo o milho. E aqui a gente tem um exemplo ainda de uma lagartinha que está comendo a folha. Né? Então, o consumidor primário vai se alimentar do produtor. Continuando. Depois, nosso terceiro componente aí são os outros consumidores, o secundário, terciário, quaternário e assim por diante, tá? Então aqui eu já coloquei para vocês tanto a corujinha quanto a cobrinha, porque a cobra comeu o rato e a coruja vai comer a cobra, tá? Então eu coloquei os 2 consumidores aí. Então esses consumidores do secundário para frente são carnívoros, porque eles estão se alimentando de outros animais, tá? O primeiro lá, o consumidor primário, estava comendo a planta, a gente chamou ele de herbívoro. Do secundário em diante, vai estar se alimentando de animais, né? Então vão ser carnívoros. E olha que interessante, só nessa parte aqui a gente já pode relembrar coisas da aula passada. O consumidor primário, quem está comendo a plantinha, ele está fazendo um tipo de relação ecológica que a gente chama de herbivoria, porque ele é herbívoro. Os outros consumidores do secundário para frente, ó, secundário, terciário e quaternário, eles são carnívoros. Então eles também estão fazendo uma relação ecológica aqui, que é qual? Eles são predadores, então eles estão fazendo a predação, o predatismo, tá? Tá? Só pra gente lembrar da aula passada lá. E aqui ainda tá mostrando, ó que bonitinho, uma gaivota comendo uma tartaruga filhote ali, né? A gente já vai falar sobre isso também. Por último, para encerrar a nossa cadeia alimentar, então a nossa cadeia alimentar precisa de alguns componentes. Primeiro, sempre produtor. Segundo, consumidor primário. Depois, os demais consumidores, os terciário, quaternário, assim por secundário, terciário, quaternário e assim por diante, tá? E por último, os decompositores, tá? O decompositor, ele é fundamental para as cadeias e teias alimentares. Quem são os decompositores? São os fungos e as bactérias. O que esses organismos fazem? Eles reciclam nutrientes. Como assim? Eles vão decompor aquele ser vivo, né, que morreu. Quando eles vão fazendo a decomposição, além de eliminar aquela carcaça para não ficar no meio ambiente, eles devolvem os nutrientes desse organismo que morreu para o solo. Esse nutriente vai para o solo, a plantinha, quando ela for fazer lá todo o processo dela, lá de produzir os nutrientes e assim por diante, ela vai pegar esse nutriente do solo novamente, vai colocar para dentro do corpo dela, aí vai um animal herbívoro comer a planta, vai pegar esse nutriente, então olha, vai devolvendo os nutrientes para o solo para que os outros seres vivos possam continuar utilizando, porque a gente tem, vamos dizer assim, uma certa limitação de nutrientes, tá? Então, muito importante. Os seres decompositores, eles fazem essa ciclagem de nutrientes. Eles devolvem os nutrientes dos seres que já morreram para o solo. Esse nutriente do solo vai ser utilizado pela planta e vai entrar na cadeia alimentar todo novamente, tá? Outra coisa importante, gente. Eu comentei com vocês que o produtor, ele era autótrofo, ou seja, ele produz o próprio alimento. É o único. A partir do consumidor primário, secundário, terciário e também os decompositores, a gente chama eles de seres heterótrofos.
tá? Porque eles precisam se alimentar de um outro ser vivo. Eles não conseguem produzir sozinho o próprio alimento, tá? Então o autótrofo, que é a planta, a alga e o fitoplâncton, que são os produtores, produz o próprio alimento. Todos os demais componentes da cadeia alimentar, eles são heterótrofos, porque eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles precisam se alimentar de uma outra fonte de energia, de uma outra fonte de alimento, tá? Então, continuando aqui. Agora que a gente já falou a função de cada integrante da cadeia alimentar, desde o produtor até o decompositor, a gente vai analisar esse exemplo de cadeia alimentar, tá? Então, vamos mostrar aqui bonitinho como é que tá. Primeiro, então, que eu falei pra vocês, sempre começa com o produtor, tá? Então, o produtor tá aqui, bonitinho, a plantinha. Segundo componente, consumidor primário, que é quem? Quem vai comer? O produtor. Consumidor secundário é aquele que vai se alimentar do consumidor primário. Então a gente tem que colocar essas informações na nossa cadeia alimentar, tá? Então começa pelo produtor, consumidor primário, secundário. No caso da nossa cadeia de exemplo aqui, acabou, não tem mais, tá? Mas às vezes tem cadeias que são maiores. Depois que você colocou essas informações, ó, tem que olhar ainda os decompositores. E isso aqui, gente, prestem bem atenção porque é muito importante, tá? Tem cadeias alimentares que a gente olha que coloca o decompositor como se ele fosse lá depois do consumidor secundário. Vou colocar um exemplo aqui para vocês no quadro, só para vocês acompanharem comigo, tá? Opa, deixa eu só prof ver como é que faz isso aqui. Ai, deu um zoom no quadro pra gente, tá? Então, às vezes, a gente encontra algumas cadeias alimentares, de exemplo, que fazem assim, por exemplo. Vamos colocar aqui uma plantinha comendo a plantinha. Vamos usar ali o exemplo de... Vamos usar o mesmo exemplo que tá ali. Vamos colocar a vaca. O ser humano se alimentando da carne da vaca. E por último, coloca lá os fungos, que são os decompositores, por exemplo. Essa cadeia, assim, a gente vê muitos exemplos dela colocando os decompositores lá no final. Mas esse exemplo tá errado, gente. Por que que tá errado? Porque quando a gente representa assim, dá a impressão que só o ser humano é que vai ser consumido pelo fungo quando morrer. E não é isso que acontece. O que acontece é que todos esses outros organismos, tanto a planta, quanto a vaca, quanto o ser humano, quando morrerem, vão ser decompostos pelo fungo. Então, o jeito certo de representar é o jeito que está no slide de vocês. Vamos lembrar lá como é que tá. Então, aqui está produtor, consumidor primário, consumidor secundário, e todos eles, ó, com uma flechinha apontada para os decompositores. Opa, a professora não mudou o negócio lá. Vamos mudar lá, prof. Aê. Aqui, vamos mostrar de volta. Então, o jeito certo de mostrar é esse jeito que está no slide de vocês. Então, veja, a gente tem aqui o produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Todos eles estão com uma flechinha apontada para os decompositores. Por quê? Porque qualquer um deles pode morrer a qualquer momento e a hora que morrer, vão ser decompostos pelos fungos, pelas bactérias. Então, pode ser, por exemplo, que a planta ela morra por um outro motivo, que não seja ser comida pela vaca. Pode ser que a vaca morra por um outro motivo, que não seja nada a ver de ser consumida pelo homem. E a qualquer momento que esses organismos morrerem, eles também vão passar pela decomposição dos fungos e bactérias. Então, o certo é a gente colocar os decompositores numa posição em que todas as flechinhas sejam apontadas para ele, que é o jeito certo que está aqui. O jeito, então, que eu mostrei no quadro para vocês, que era esse jeito aqui, tá errado, tá? Por quê? Porque aqui dá a impressão que só o ser humano é que vai ser decomposto pelo fungo. Isso aqui tá errado. O que tá certo é o nosso jeito do nosso slide aqui, tá? Continuando aqui então, gente. Vamos voltar lá para... Opa, a professora vai voltar aqui. Voltando lá para nossa telinha. Aí. Outra informação importante que a gente vai ter que começar a colocar nas nossas cadeias alimentares a partir de agora. Os níveis tróficos que a gente comentou lá quando falou da planta, tá? Então, nível trófico significa a posição que o organismo ocupa numa cadeia alimentar. Primeiro, se a gente sempre vai começar falando dos produtores, a gente já vai também colocar o nível trófico do produtor primeiro. Então tá aqui, ó, nível trófico 1. O produtor vai ser sempre o nível trófico 1, tá? O nível trófico 2 vai ser quem? Quem se alimenta do nível trófico 1. Nível trófico 3, quem se alimenta do nível trófico 2 e assim por diante.
prestem atenção numa coisa aqui, gente. Não pode confundir a função do organismo com a posição do organismo na cadeia alimentar. Como assim? Prestem atenção aqui, ó. Consumidor secundário é o nível trófico 3. Consumidor primário é o nível trófico 2. Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes vocês confundem o número, né? Porque vocês leem aqui, ó, secundário e pensam, é o nível trófico 2. E não é. Por que que não é? Porque a gente começa a contar o nível trófico do produtor, que não é o consumidor, é um produtor. Tá? Então por isso que o número da função não bate com o número da posição na cadeia alimentar. Tá? Então tomar cuidado. Consumidor secundário é o nível trófico 3. Então sempre que forem montar as cadeias de vocês, comecem lá. Escolham o que vocês vão colocar primeiro. Eu vou colocar a função. Qual que é a função? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e decompositor. Coloquem essas informações. Depois você volta colocando os níveis tróficos. Outra coisa importante desse slide, gente. Os decompositores não têm um nível trófico. Por que eles não têm um nível trófico? Porque eles estão presentes nessa cadeia alimentar em qualquer posição, porque em qualquer momento um organismo pode morrer e ser decomposto por eles. Então a gente não dá um nível trófico para os decompositores, que serão então os únicos organismos da nossa cadeia que não tem nível trófico. Todos os outros organismos têm, tá? Sempre começando pelo nível trófico 1, que é a planta. Continuando lá, gente. Aqui tem um exemplo de uma cadeia alimentar aquática, para a gente lembrar que não existem só cadeias alimentares terrestres, né? Geralmente a gente lembra lá, a zebra comeu a plantinha, o leão comeu a zebra e assim por diante. A gente dá exemplos de cadeias e teias alimentares terrestres. Mas existem as aquáticas e elas são também muito importantes, né? Tão importantes quanto as cadeias alimentares terrestres. Então aqui um exemplo, a gente começou lá pelo produtor, que nesse caso aqui vai ser o fitoplâncton, né? Então o fitoplâncton, aquelas microalgas bem pequenininhas. Depois, consumidor primário, o zooplâncton, que está comendo o fitoplâncton. Consumidor secundário, a sardinha, que está se alimentando do zooplâncton. Atum, consumidor terciário, porque ele está comendo a sardinha. Depois a gente veio para o tubarão, que é o nosso consumidor terciário, tá? E por último aqui, as bactérias, que são os decompositores. Vejam, essa figura, apesar dela estar muito bonita, muito explicativa, ela tem um errinho que a gente falou no slide lá atrás. Olha aqui, colocou as bactérias, os decompositores, no final da nossa cadeia alimentar. E a gente já comentou que ela não está no final, que ela deveria estar aqui com todas as flechinhas apontando para ela. Então vamos arrumar isso aqui, ó. Então se a gente fosse arrumar, como é que ficaria? Ó, o produtor, quando morrer, vai para lá também. A nossa sardinha, quando morrer, vai para lá também. O atum, quando morrer, vai para lá também. E assim por diante. Tá? Então a gente deu uma arrumada ali, colocou as flechinhas, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas o ideal é que as bactérias e os fungos, que são os decompositores, todos os organismos tenham as suas flechinhas apontadas para ele, porque em qualquer momento vão morrer e vão precisar então ser decompostos por esses organismos que reciclam a matéria orgânica, que reciclam o nutriente na nossa teia e cadeia alimentar. Vou só apagar aqui, gente, para poder continuar mostrando para vocês. Então, continuando. Tem uma perguntinha para vocês aqui agora. O que pode ocorrer se retirarmos um elemento da cadeia alimentar? O que pode acontecer então? Então, no exemplo aqui, a gente tirou o peixe 2. Então, nossa cadeia começa lá com o fitoplâncton. Depois vai para o zooplâncton, vai para o peixe 1, peixe 2 e peixe 3. Tá? Um exemplo com um desenho ali. Se a gente retirar o peixe 2 dessa cadeia alimentar, o que pode acontecer? Primeiro, vamos pensar só em quem está antes ou quem está depois desse peixe 2. Então, vamos pensar primeiro no peixe 1. Se eu tirar o peixe 2, que é o predador dele, o que vai acontecer com a população do peixe 1? Vai ficar feliz, né? Porque não vai ter mais predador, então vai aumentar a população do peixe 1. Peixe 3. O peixe 3 se alimenta do peixe 2. Se eu tirar o peixe 2 da cadeia, o que vai acontecer com a população do peixe 3? Vai diminuir, porque diminuiu a quantidade de alimento deles, tá? Então, vamos mostrar isso aqui, ó. Num primeiro momento, a população do peixe 1 aumenta, porque não tem mais o predador dela, e a população do peixe 3 diminui, porque perdeu
a comida, perdeu o item alimentar dessa cadeia alimentar, tá? Porém, se a gente pensar mais para frente, o que vai acontecer? Pense, aumentou a população do peixe 1. Se aumentou a população do peixe 1, é mais peixe que vai comer o zooplâncton. Então vai diminuir a quantidade de zooplâncton. Se diminuir a quantidade de zooplâncton, vai aumentar a quantidade do fitoplâncton. Então olha só a bagunça que vai acontecer aqui, ó. Então lá, quando aumenta a quantidade do peixe 1, diminui a quantidade do zooplâncton, aumenta a quantidade do fitoplâncton, mas se a gente pensar que quando a gente diminui a quantidade do zooplâncton, o peixe 1 vai perder alimento também. Se o peixe 1 perder o alimento também, depois a população dele que tinha crescido vai diminuir. Então olha a bagunça que virou. Quando a gente tira um item de uma cadeia alimentar, a gente causa um desequilíbrio ecológico enorme, que pode levar muitos anos para voltar ao equilíbrio essa cadeia, ou pode ser que nunca mais volte, tá? Então, é bem importante. Cada elemento de uma cadeia alimentar tem sua função. Cada elemento de uma cadeia alimentar é importante, a gente não pode retirar nenhum deles. Quando a gente retira, a gente causa uma bagunça, causa um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio ambiental, tá? Então, vamos continuar aqui com os nossos exemplos. Uma perguntinha para vocês aí agora. Uma cadeia alimentar pode ser infinita? Vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só achar ali qual que é o do quadro. Ui. É o 3? Vamos lá. É o 3. Vou mostrar para vocês agora um outro exemplo aqui para vocês pensarem comigo, tá? Então, vou apagar aqui. Vamos pensar comigo. A planta é o produtor. Então, vamos colocar aqui o produtor. O produtor, então, é aquele que vai utilizar a luz do sol para produzir o próprio alimento, né? Um exemplo disso, a planta. Depois, o produtor, ele vai ser consumido, ele vai ser comido pelo nosso consumidor primário. Que pode ser, por exemplo, um coelhinho que comeu a grama ali, por exemplo, tá? Depois, a gente vai lá para o nosso consumidor secundário. Vou parar a nossa cadeia alimentar aqui, só porque eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar, tá? A planta que usou a luz do sol para produzir energia, ela tem 100% da energia, porque ela que produziu para ela tudo, tá? Quando eu vou pro próximo nível aqui, que é o consumidor primário, esse consumidor primário, no caso ali o coelhinho, ele não vai conseguir aproveitar 100% da energia da planta. Ele aproveita só 20% dessa energia da planta. Por quê? Porque a planta gasta energia com ela mesma, gente, para crescer, para reproduzir, para se manter viva. Então ela só consegue transferir para o consumidor dela 20% da energia que ela produziu com a luz do sol. Esse consumidor secundário também só vai aproveitar 20% da energia do produtor primário. Então vejam, conforme a gente vai andando aqui, ó, a energia ela vai diminuindo. Então a gente tinha quantidade máxima de energia aqui, e conforme a gente vai andando na nossa cadeia alimentar, a energia vai diminuindo. Então a energia vai ficando cada vez menor. A gente vai aproveitando pouco, né? E muitas vezes nem chega a esses 20% que eu coloquei, às vezes é até menos, tá? É só um exemplo para vocês verem. Então, de volta. A nossa cadeia alimentar, ela pode ser infinita? Vamos só mudar aqui, porque é para ficar o slide agora. Ela pode ser infinita, gente? Não pode ser infinita. Por que ela não pode ser infinita? Porque a energia ela vai diminuindo de um nível trófico para o outro. Se ela for, os últimos consumidores, eles aproveitam pouquíssima energia. Então não pode ser infinita. Então vamos mostrar isso aqui na próxima. Ó, um outro exemplo bem bonitinho para vocês aí também. O Sol é a fonte primária de energia dos ecossistemas e o fluxo de energia na cadeia ela vai diminuindo, ela é unidirecional e ela é decrescente, ou seja, ela vai só em uma direção e ela vai ficando cada vez menor. É isso que está mostrando essa pirâmide aqui para vocês, tá? Então vamos colocar aqui de volta, ó. Essa pirâmide que está mostrando ali para vocês está mostrando isso, ó, gente. A energia do capim era 100%.
O coelho aproveitou só um pouquinho dessa energia do capim. A cobra que comeu o coelho aproveitou só um pouquinho da energia do coelho. E assim por diante. Então a energia ela vai ficando cada vez menor, tá? O nível trófico com maior quantidade de energia vai ser sempre o nível trófico 1, que é o nível trófico da planta. Os demais níveis tróficos vão ficando com energia cada vez menor. Então, nosso detetive biológico ali, vamos voltar para a tela, bonitinho. O nosso detetive biológico aí acabou de dizer pra gente que isso é mentira, tá? Que não pode. Uma cadeia alimentar não pode ser infinita. Tá? Então, quanto maior a cadeia, menos energia os organismos aproveitam. Então, as cadeias alimentares menores são aquelas que os organismos aproveitam mais energia. Tá? Então, para eles é mais interessante, porque eles têm mais energia disponível. Agora, vamos pensar algumas outras coisas, gente. Primeiro, quando a gente pensa em predador, a gente geralmente pensa no animal feroz, dá a impressão que o animal é malvado, que o animal está fazendo mal para o outro animal. A gente não pode ver isso, não pode pensar dessa forma. Por quê? Porque os predadores, assim como todos as outras funções de uma cadeia alimentar, são importantíssimos para o equilíbrio ecológico. Tá? Então, esse desenhista aqui, ó, ele fez os desenhos colocando os predadores com umas caras bonitinhas, com umas caras fofinhas. Porque é assim que a gente tem que pensar neles também. A gente não pode pensar eles simplesmente como animais ferozes e malvados. Porque eles precisam se alimentar. Se eles não se alimentam, eles morrem. E se eles morrem, causam desequilíbrio ecológico. Né? Se eles não se alimentarem das presas deles, ali não consumirem, vai aumentar a população dessas presas e vai causar um outro desequilíbrio também. Então, cada um tem sua função e todos eles são importantes. Não tem um mais importante ou menos importante, um bonzinho e um malvado. Então, quando a gente vê, por exemplo, um animal se alimentando do outro, tem que deixar. Faz parte da natureza dele, faz parte do instinto dele e ele está ajudando no equilíbrio ecológico. Tá? Então, ele precisa disso, ele precisa se alimentar. Continuando, outra coisa para a gente pensar aqui. Ó. Você sabia que macaco não come apenas banana? A gente tem que parar também de criar esses rótulos, achando, por exemplo, macaco come banana, gato come rato, rato come queijo. Gente, cada organismo tem mais de uma opção de comida, né? Eles não comem sempre a mesma coisa. E, por exemplo, o caso do rato e o queijo, onde é que o rato vai achar um queijo na natureza? Não é assim que funciona, né? A gente tem mania de rotular o que cada animal come e nem sempre é assim. No caso do macaco, tem macaco que não come banana, porque na região onde ele mora nem existe banana, ou porque ele é insetívoro, porque ele é carnívoro. Então, nem todo animal come aquilo que a gente imagina que ele come, tá? Então, tem macaco que come banana? Tem, né? São os macacos que são frugívoros, que a gente fala. Mas nem todos eles comem. Então, a gente tem que parar de rotular e imaginar uma coisa mais ampla. Imaginar que, mesmo o macaco que come banana, ele não come só banana, que ele vai comer outras frutas, né? Tem um macaco, por exemplo, que come a banana e que come pequenos mamíferos, pequenos invertebrados, né? Então eles têm uma opção maior de comida, não é cada um só come uma coisa. Pensando nisso, acabei de responder para vocês na verdade. Os seres vivos possuem apenas uma opção de alimento? Não, a gente mesmo. A gente come várias coisas, a gente tem várias opções de comida. Então quando a gente pensa, será que a cadeia alimentar existe na natureza? Não existe, gente. O que existe na natureza de verdade são as teias alimentares. Então vamos descobrir o que é uma teia alimentar. Deixa a prof só arrumar aqui, porque a prof ainda está perdida. Aí, cheguei ali onde eu queria. Então, cada um só tem uma opção de comida? Não, tem várias opções. Então, pensando nisso, o que existe na verdade são as teias alimentares. O que são as teias alimentares? São conjuntos de cadeias alimentares interligadas entre elas, né? Então, quando a gente monta faz uma interligação entre opções alimentares de organismos, a gente está colocando várias cadeias dentro de uma estrutura maior que a gente chama de teia. Olhem esse exemplo de vocês aqui, então. Vamos lá. Esse exemplo que está aqui para vocês, então, gente. Então, lá, a florzinha, a planta aqui, ó, está sendo comida pelo gafanhoto e por esse besouro. Então, olha, ela não é opção de comida para um inseto só. Ela está servindo de opção de comida para 2 insetos e ainda para o passarinho. Tá vendo que tem uma rede? Ela não é opção de um só, ela é opção de 3 nesse caso. O sapo está comendo o grilo, né, o gafanhoto, mas ele também poderia comer esse besouro.
A cobra pode se alimentar tanto do sapo quanto do passarinho. E aqui essa águia, esse gavião, ainda está se alimentando tanto do passarinho quanto da cobra. E se ele quisesse, ele ainda podia comer o sapo. Então veja, tem várias opções. Então quando eu olho um desenho para eu saber se é uma teia ou se é uma cadeia, eu tenho que olhar. Se cada organismo só tem uma opção de comida, uma opção de alimento, eu estou falando de uma cadeia. Agora, se eu estou falando de várias opções ou de mais de uma opção para um organismo, eu estou falando de uma teia. Então, uma teia nada mais é do que várias cadeias dentro de uma só, tá? Então, várias cadeias dentro da teia alimentar. Vamos continuar aqui, gente. Aqui tá um exemplo de um exercício para a gente construir junto, tá? Então, tá dizendo ali, complete a cadeia alimentar com as informações abaixo. Então, de volta, eu vou apagar aqui, vou apagar pra gente fazer junto ali, tá? No quadro, só deixa a prof ver como é que faz. Opa! Consegui, viu? A prof também aprende muita coisa. Então, eu vou fazer aqui um exemplo pra vocês. Peço desculpa, porque às vezes demora pra apagar um pouquinho. Mas vamos lá. Então, primeiro, gente, o slide de vocês tá falando... Opa, deixa eu colocar os dois juntos que fica mais bonito, eu acho. Aí. O slide de vocês lá tá mostrando lá uma plantinha, então eu vou escrever aqui só planta, tá? Porque a prof não vai desenhar. Depois, um gafanhoto. Depois, um sapo e uma cobra. E aqui estão um conjunto de cogumelos bem bonitos. E vejam que tá bem certinho. Tá todas as flechinhas apontadas para o cogumelo. Que é o ideal, né? O que tinha que estar mesmo. Deixa eu ver se vai aparecer outra cor aqui. Se não aparecer, a gente faz tudo de preto mesmo. Vejam lá, gente. Primeiro, então tem que colocar as informações. Por onde que eu falei que vocês têm que começar sempre? Tem que começar sempre pelo produtor. Então, quem que é o nosso produtor? A planta. Então, vamos colocar aqui, ó, produtor. Aparece escrito de vermelho? Aparece um pouquinho, né? Depois, quem come o produtor, quem se alimenta do produtor é quem? É um consumidor. Então, já vamos colocar aqui, ó, consumidor. Vou abreviar para não ter que escrever tudo. Que tipo de consumidor é esse? É o primário, porque ele é o primeiro consumidor. Então, consumidor primário. Depois, a gente vai para o sapo. O sapo também é um consumidor. Só que agora, ele não é mais o primário, ele é o secundário, porque ele é o nosso segundo consumidor. Então, espero que vocês estejam conseguindo ler aí, tá? E por último, a cobra. A cobra também é um consumidor, porque ela tem que consumir um outro alimento, né? Só que agora ela é um consumidor terciário. Tá? Então, a cobra, consumidor terciário. Ficou faltando ainda os cogumelos. O cogumelo é quem aqui? O nosso decompositor. Ih, tá ficando fraquinho. Vou fazer de azul aqui. Decompositor. Então, a gente arrumou aí, bem bonitinho, a função de cada um, que era isso que estava pedindo o exercício. Tá? Então, colocar a função de cada componente da nossa cadeia alimentar. Vamos lá para o segundo exercício. Deixa eu aumentar a tela lá. Aê! A figura trata de uma cadeia ou de uma teia alimentar? Justifique. Então, olha, gente. Primeiro, como é que a gente faz para identificar se é uma teia ou se é uma cadeia? A gente tem que olhar se os organismos têm apenas uma opção de alimento ou se eles têm mais que uma. Então, deem uma olhada aí, enquanto eu bebo água, e digam para mim. Tem mais de uma opção ou tem uma só? Tem uma só, né? Ó, o gafanhoto tá comendo a plantinha, o rato comendo o gafanhoto, a cobra comendo o rato e a coruja comendo a cobra, tá? Então, primeira coisa aí, gente.
se cada um só tem uma opção de alimento, a gente está falando de uma cadeia alimentar, tá? Por que é uma cadeia alimentar? Porque cada organismo só está apresentando uma opção de alimento, tá? Próxima pergunta ali. Qual é o nível trófico da cobra? Então vamos pensar, gente. A gente sempre começa colocando no nosso nível trófico. Vou aumentar aqui a tela para vocês de volta, tá? Só para ficar mais fácil. Opa. Aí, só para ficar mais fácil. A gente sempre começa falando dos nossos níveis tróficos por onde? Pelo nível trófico 1, que é quem? A planta. Então vamos colocar aqui, ó. A planta é o N1, tá? Quem é o nosso nível trófico 2? Quem comeu a planta, que é o gafanhoto. Nível trófico 2. Quem é o nosso próximo nível? O próximo consumidor, que é o consumidor secundário, que é o nível trófico 3. A cobra vai ser o nível trófico 4. E o gavião aqui vai ser o nível trófico 5. Gavião, coruja, não sei que bicho é esse aí. Tá? Vocês escolham um. Então, o nível trófico da cobra é o nível 4. Tá? Então, sempre começa pela plantinha, tá? Lembrando que aqui eu tô colocando o nível trófico da plantinha, não é da poça d'água. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o nível trófico da cobra é o nível trófico 4. Letra C. Quem é o consumidor secundário? Vamos colocar essas informações aqui também. Então, aqui vai ser o nosso produtor. Vou colocar um pezinho só, tá? Esse aqui vai ser o nosso consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Tá? A professora colocou abreviado para ir mais rápido. Quem é o nosso consumidor secundário? Vamos lá. Consumidor secundário é o ratinho, que está comendo o consumidor primário. Então, a gente já achou a resposta. Letra D. Qual é o animal herbívoro? O que é o animal herbívoro? Animal herbívoro é aquele que se alimenta de planta. Quem é que está se alimentando de planta? O nosso gafanhoto. Né? Então, o gafanhoto é o nosso animal herbívoro. E letra E. Qual é a importância dos decompositores? Gente, os decompositores, como a gente já falou, eles devolvem os nutrientes para o solo. Então, a importância dos decompositores é fazer uma ciclagem dos nutrientes. Devolver o nutriente para o solo para que ele seja utilizado pela planta e entre de volta na cadeia alimentar, tá? Um detalhe dessa cadeia alimentar. Apesar de bonitinha, ela tem uma coisinha que está errada, que a gente comentou. Né? O que está errado aqui? Tá vendo? Ó, que só o nível trófico 5, só o nosso gavião é que está vindo para os decompositores, isso aqui está errado. Né? A gente teria que puxar a flechinha de todos eles. Ó. Então vamos arrumar. Ó. A cobra pode morrer e vai para os decompositores. O rato pode morrer e vai para os decompositores. O gafanhoto pode morrer e vai para os decompositores. A planta pode morrer e vai para os decompositores. Tá? Então a gente arrumou a nossa figurinha para ela ficar mais bonitinha. Se aparecer para você de forma errada, porque vai aparecer, ok, mas você tem que lembrar, né, colocar na sua cabecinha que ela tá errada. Que todas as flechinhas têm que apontar para os decompositores. Se não estiver apontando, tá errado. Vamos. Opa, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer outro exercício. Mais um desenho de uma teia ou de uma cadeia, que a gente já vai identificar já. Então vamos lá, gente. Opa, apaguei tudo. A figura trata de uma cadeia ou de uma teia alimentar? Justifique. Então, olha, gente. De volta. Tem algum organismo que tem mais de uma opção de comida? Vamos ver. O capim está sendo comido pelo boi e está sendo comido também pelo gafanhoto. Olha aqui, só essa informação já mostra pra gente que a gente está falando de uma teia. Porque o capim está servindo de comida para duas coisas ao mesmo tempo. Ó. Tanto para o organismo que é o boi, tanto para o organismo que é o gafanhoto. Então os dois estão, né? Então trata-se de uma teia alimentar e não de uma cadeia dessa vez. Letra B. Qual organismo é autótrofo? Autótrofo é aquele que produz o próprio alimento. Quem é que produz o próprio alimento? O capim. Então nosso organismo autótrofo é o capim. Letra C. Qual organismo representa o nível trófico 2? Vamos colocar aqui então. Esse aqui vai ser o nosso nível trófico 1. Esse aqui vai ser o nosso nível trófico 2. Mas esse aqui também, ó. Porque os dois estão se alimentando do nível trófico 1. Então a gente tem dois organismos que são nível trófico 2. A gente tem o gafanhoto e tem o boi, tá? E próximo. Cite as relações ecológicas que aparecem na figura. Olha que bacana. A gente vai pegar
o assunto da aula passada. Pensem comigo aqui, gente. Primeira relação. O boi comendo capim, por exemplo. Qual a relação ecológica que é essa? Herbivorismo, né? Que um animal come uma planta. Segunda relação ecológica. O boi e o gafanhoto, os dois se alimentam da mesma coisa. Então, eles competem. Então, a gente tem uma competição interespecífica, porque são duas espécies diferentes. Qual relação mais a gente tem? Carrapato e boi. Carrapato no boi é qual relação ecológica? É um ectoparasitismo, porque é um parasita pro lado de fora do corpo. O homem comendo boi, predação, tá comendo um organismo de uma espécie diferente da dele. E por último ainda, a gente tem a predação do anum e do carrapato também, né? Mas a gente ainda tem a relação entre o anum e o boi. Por quê? Porque o anum tá ajudando o boi, comendo o carrapato dele, e o boi tá ajudando o anum fazendo o quê? Fornecendo alimento. Então a gente ainda tem uma protocooperação entre os dois. Olha que bacana quantas relações ecológicas que a gente tem dentro dessa teia alimentar. Continuando, gente. Uma charge pra gente ver aqui junto. Opa, e a professora riscou aqui e não apagou. Vamos apagar rapidinho. Os dois personagens da tirinha são consumidores. A tirinha, primeiro, vamos ler o que está escrito lá. Sou inocente, exijo meus direitos como consumidor. E daí a vaca fala pro leão lá. Você tem direito a um advogado. Então vamos lá. Os dois personagens da tirinha são consumidores. Sobre isso, responda. Letra A. Que tipo de consumidor representa cada personagem? Considere que o leão pode se alimentar da vaca. Então se a gente pensar aqui, ó, a vaca é um animal herbívoro. Ele vai comer o produtor. Então a vaca é o consumidor primário, primeiro consumidor. Se o leão comer a vaca, ele vai ser o nosso consumidor secundário, porque ele está comendo o primário, tá? Letra B. Qual o nível trófico do leão e da vaca? Então vamos pensar. Nível trófico 1, planta. Nível trófico 2, vaca. Então vaca, nível trófico 2. E o leão, nível trófico 3. Tá? Nesse caso aqui. Então nessa aula, gente, o que a gente aprendeu? O que são as cadeias e as teias alimentares? A diferença entre elas, né? Como funciona o fluxo de energia entre os níveis tróficos, que a gente viu que vai diminuindo de um nível trófico para o outro. O que são organismos autótrofos e o que são organismos heterótrofos e a importância de cada componente da cadeia alimentar. Então vamos para um quiz rapidinho, antes da gente terminar essa aula. Primeira coisa aqui. Cadeias e teias alimentares são... O que são cadeias e teias alimentares, gente? A gente viu isso lá no comecinho da aula. O que dizia lá? São representações das relações alimentares de um ecossistema. Então, letra A. Né? A gente está mostrando as relações de alimentação, relação alimentar entre os componentes de um ecossistema. Próximo. O produtor de uma cadeia alimentar é, letra A, sempre o organismo que está no segundo nível trófico? Não, né? A gente falou que o produtor está sempre no nível trófico 1. Não pode esquecer disso. B. Representado por fungos e bactérias. Fungos e bactérias não são produtores, gente. Eles são decompositores. Não pode esquecer disso. Letra C. Um organismo autótrofo? Sim, os produtores são autótrofos. Eles produzem o próprio alimento. Tá? Próxima questão. O consumidor secundário é um organismo. Consumidor secundário, gente, é o que se alimentou do primário. O primário se alimentou da planta. Então, ó, o consumidor secundário, vamos ver o que ele pode ser. Ele é um herbívoro? Não, porque ele não comeu a planta, ele comeu um outro animal. Ele é carnívoro? Sim, porque ele comeu carne, né? Ele se alimentou de um outro animal. Então, o consumidor secundário, o terciário, o quaternário e assim por diante, todos eles são carnívoros. Próximo. Um animal herbívoro será, letra A, o nível trófico 1. Nível trófico 1 é a planta, é a alga, é o fitoplâncton, é sempre o produtor, gente, tá? Então não pode ser. Letra B, o produtor? Não também, né? Letra C, o consumidor primário? Sim, consumidor primário comeu a planta. Herbívoro come planta, então tá certo. Próximo. São exemplos do nível trófico 1 em cadeias alimentares. Letra A, coelho e boi. Nível trófico 1, gente, é o produtor. Coelho e boi não estão produzindo nada. Letra B, onça e lobo? Também não. Letra C, fitoplâncton e plantas. Certinho, né? Então, fitoplâncton e plantas produzem o próprio alimento. Próximo. Qual a importância dos decompositores nas cadeias e teias alimentares? Letra A, transforma a energia luminosa em alimento? Quem faz isso é o produtor, que
transforma a luz do sol em comida, então não pode ser. Letra B, devolvem os nutrientes dos organismos para o solo? Sim, os organismos quando morrem vão lá para os decompositores fazer essa decomposição e nesse processo eles devolvem esses nutrientes para o solo. Então letra B é correta. Vamos rapidinho para a gente terminar aqui. Tá ficando embaçado? Pressão minha. Se o consumidor secundário é retirado de uma cadeia alimentar, pode ocorrer. Então, ó, eu tirei o consumidor secundário, que é um carnívoro. Vamos pensar lá. Uma manutenção do equilíbrio do ecossistema, se eu tirar qualquer componente de uma cadeia ou teia alimentar, vai causar um desequilíbrio. Então, isso está errado. Letra B. Diminuição do número de consumidores primários. Se eu tirar o consumidor secundário, vai diminuir o consumidor primário? No primeiro momento, não, vai aumentar, né? O contrário. Letra C. Um desequilíbrio ecológico nessa comunidade de organismos? Sim, né? Porque altera tudo. Todos eles entram, ficam um ecossistema bem doidão ali, então causa um desequilíbrio. Então, letra C. 8. As teias alimentares são, agora eu estou perguntando das teias, gente. Letra A. Um conjunto de várias cadeias alimentares interligadas? Letra B. Cadeias alimentares das aranhas? Gente, aqui é só para zoação, né? Teia relacionada à aranha não tem nada a ver com isso. C. Um conjunto de relações ecológicas harmônicas? Teias e cadeias alimentares é um animal comendo o outro, gente. Então não tem nada de harmônico aí, é desarmônico, né? E letra D. Um conjunto de relações intraespecíficas? Não, porque tem animais de espécies diferentes. Então é letra A mesmo, gente. Conjunto de várias cadeias alimentares interligadas. Próximo. João foi almoçar e comeu arroz e carne bovina. Nesse caso, João pode ser considerado respectivamente. Letra A. Consumidor secundário e terciário. João, quando come arroz, que tipo de consumidor ele é, gente? Primário, porque ele está comendo a planta. Então tá errado, né? E quando ele come o boi, ele está sendo qual o consumidor? O boi é o consumidor primário, ele vai ser o consumidor secundário. Então tá errado também. Letra B. Nível trófico 2 e 3? Sim, ó, porque quando ele come o arroz, ele é o nível trófico 2, porque o 1 é a planta. Quando ele come o boi, ele é o nível trófico 3, porque o boi é que era o nível trófico 2. Tá? Então essa aqui é a resposta correta. E para encerrar, um organismo pode ocupar, letra A, mais de um nível trófico se considerarmos uma cadeia alimentar? Na cadeia alimentar não, gente, porque a cadeia alimentar, cada um só tem uma opção de comida. Então não pode ocupar mais que um nível trófico. Letra B, mais de um nível trófico se considerarmos a teia alimentar? Sim. No nosso caso, ó, quando o João lá comeu o arroz, ele era o nível trófico 2. Quando ele comeu a carne, ele era o nível trófico 3. Então o João ocupou 2 níveis tróficos diferentes. Só na teia alimentar, tá? Porque ele tem mais de uma opção de comida. Na cadeia isso não acontece. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês nas próximas aulas, tá? Beijo e até mais!